Bom dia, Hazá, Ilá, todos nós, né? E estamos aqui, Boker Tov, para aqueles que conhecem hebraico, né, também. Bom dia, bom giorno, né, buenos dias. Vamos conversar um pouquinho, né, sobre a Chokhmat Nestar Torá, a sabedoria oculta da Torá, né? E é um dia interessante, né? Vamos falar um pouquinho sobre reencarnação, um pouquinho sobre amigos, né? Eu já postei alguma prévia no perfil, né, dizendo que os melhores amigos são os que habitam em nós mesmos, né? Que são o quê? As centelhas de almas que formam a nossa nefesh, que é a nossa própria alma, né? Eu já postei várias vezes, expliquei várias vezes, escrevi, né, já falei sobre o assunto, que de fato a alma ela é formada por 288 centelhas menores de almas que se agrupam, né, para formar a nossa alma, né? Então nós temos muitos amigos que habitam em nós mesmos, né? E faz parte do nosso despertar conhecer os amigos que habitam em nós, né? Então é desses amigos que habitam em nós que vêm as instruções que nós recebemos no decorrer da vida, né? Os conselhos, né? Mas também, né, em nós habitam também os nossos inimigos, né? Os nossos opositores, né? Então, alguém disse uma vez, numa entrevista, me lembro bem, né, o falecido ator Patrick Swayze, depois do sucesso estrondoso alcançado com o filme Dirty Dancing, né, Ritmo Quente, aqui conhecido, que experimentou toda a fama, né, ele disse o seguinte: os piores demônios são os que saem de dentro de nós. Então, nós habitam os amigos, mas habitam também os nossos inimigos, né? E faz parte do nosso despertar o conhecimento de ambos, né? Conhecer os amigos e conhecer os inimigos. Se não me engano, foi Aristóteles que disse, né? O que é um amigo? Uma alma que habita dois corpos? Ou duas almas que habitam um corpo? As duas coisas são válidas, né? Porque tem a ver com reencarnação. Tem a ver, né, com Ibur, né, que é um dos segredos de reencarnação que estão escondidos na Torá. O Samuel chegou agora também. Bom dia, Samuel. Né? Clarice Zanin, bom dia. Todos nós, bom dia. E então, né, é o conhecimento sobre nós mesmos que faz a diferença no mundo. Né? Porque é comum que nós queremos observar os outros. Né? Mas é observando a nós mesmos que nós vamos alcançar ciência, vamos alcançar conhecimento, né?
nós somos cercados o tempo todo por almas. O tempo todo nós estamos rodeados por almas que os nossos olhos físicos não enxergam, não veem. Mas a nossa percepção né, percebe, né? Redundantemente falando, né? Nossa percepção percebe, né? Parece que eu estou querendo assassinar o português, mas não é. Né? Então, nós temos que ampliar os nossos sentidos, né, a ponto, né, de ampliarmos também a nossa percepção do mundo espiritual, né, para percebermos as almas. Um dos maiores preceitos da Torá, que é prezado muito pelo sagrado, é o preceito da hospitalidade. Né? Sermos hospitaleiros. E ser hospitaleiros está muito além linearmente, né? Ou seja, da nossa percepção linear de que a hospitalidade é alguma coisa praticada apenas fisicamente. Né? Não. A hospitalidade se estende também às almas que nos cercam. Né? Aqueles que estão envolvidos com a prática da Torá, né, e dos seus preceitos positivos, né, sabem que um dos preceitos que mais prezam os cabalistas, né, é o preceito da Shabat, de observar a Shabat e de recepcionar a rainha sagrada, que é o lado feminino do Criador, né, a Shekhinah, que é chamada Shabat. Muitas pessoas falam o Shabat, não é masculino, é feminino, é a Shabat, porque se refere à presença divina, a Shekhinah. E a Shekhinah desce, né, na Shabat, isso depende da nossa consciência também, né? E junto com a Shabat, né, descem também muitas almas. E essas almas vão entrar nos corpos das pessoas que estão celebrando a Shabat. E é chamado então, né, de Neshama Yeterá, né, a alma adicional, né, que então nós estamos estendendo, né, o preceito de sermos hospitaleiros às almas que nos cercam também. Né? Então nós temos que estar abertos, né, para este conhecimento, essa sabedoria. E vai e se estende, é muito amplo esse conhecimento todo. Né? Às vezes, perdão porque ainda estou ainda um pouquinho ruim, né, da asma. Então de vez em quando eu tenho que buscar um pouquinho de ar aqui. Mas é normal, né? Faz parte da vida. Às vezes, né, um dos nossos amigos, né, cai sobre o domínio da escuridão. O que significa isso? Né? Isso me faz lembrar um célebre filme, né, de 2008, Batman Begins. Né? Quando o Bruce Wayne, depois de permitir que a mansão Wayne fosse queimada, né, ele desce pelo elevador junto com o Alfred. E ele chora e diz: eu destruí tudo, né? E o Alfred diz para ele assim: Patrão Wayne, por que caímos? Para aprendermos a nos levantar. Né? Às vezes, alguns dos nossos amigos caem no domínio da escuridão, né? No poço das almas, no mundo das clipotes, das cascas negativas. E é então imediatamente cercado, né, pelas cascas, pelas clipotes. E aí nós sentimos isso. E pode até provocar reações no nosso próprio corpo, como doenças, né? E aí o que nós temos que fazer? Levantar, libertar os nossos amigos que caíram no poço das almas, das clipotes, e trazê-los de volta ao convívio da nossa própria luz, que é a nossa centelha principal de alma, né? Na qual os amigos se aquecem, né? Se requentam no sol interior que habita em nós, né? Que é a nossa própria centelha de alma, que é a nossa nefesh, né? Que é chamada Pinimi, né? A luz interior. Porque nós temos a Pinimi e temos a Makif, que é a luz circundante, que é a nossa aura. Eu já falei sobre isso, né? Então nós temos uma luz no interior, né?
que tem muitos amigos, e nós temos uma luz no exterior que tem também muitos amigos. Porque essa Or Makif, essa luz exterior, ela é formada também por almas. Tá? Às vezes, né, uma dessas almas que estão habitando a nossa Or Makif, né, ela desce e entra em nós. Esse processo chamado Ibur, que em outras práticas é chamado de mediunidade, que na verdade é quando, né, uma das almas que estão ao nosso redor entra. E aí nós ouvimos os seus conselhos, né? Temos as suas percepções e adquirimos também as suas lembranças, né? Tudo isso é um processo de reencarnação, né? Então, às vezes, como eu estava dizendo, né, a nossa alma cai dentro do poço das almas, dentro do mundo das clipotes, que é chamada morte. Tá? Por isso, os sábios já nos deixaram muitas ferramentas para que nós possamos novamente levantar a nossa centelha de alma. Uma dessas ferramentas está numa prece em hebraico, né, chamada Atagbor. É a segunda prece da Amidá. Tá? Que ela diz assim, essa prece, olha. Atagbor leolam Adonai mechaye metim ata rav lehoshia morid hatal mechalkel chaim behesed mechaye metim berá hamim rabim somer nofilim. Aqui quando diz somer nofim, que sustenta os caídos. Vê rofe rolim, e cura os enfermos. Sobre o que eu estava falando aqui, né? Vematira asurim o mekayem emunato lishnei afa micha mocha baal gevorot midom melach melech memit o mehaye o matzmiach yeshua. E aí no final, né, antes do final ela diz veneemam matá lecha hayot metim, que ressuscita os mortos. Baruch atah Adonai mehaye ametim, bendito sejas tu, eterno, que ressuscitas os mortos. Por quê? Porque quando a centelha de alma cai dentro do poço das almas, dentro do mundo das clipotes, né? Então ela é chamada, né, de morta, porque caiu sobre o domínio da morte. E aí nós recitamos essa prece aqui para resgatar a centelha que caiu dentro do poço das almas e reerguê-la, né? E reuni-la, né, junto com os nossos amigos, né, sobre o calor do nosso sol interior, que é a nossa Nefesh. Então, é para isso que serve esta prece aqui na Amidá, para ressuscitar os mortos, né? Você sabia, por exemplo, né, que quando você passa por um cemitério, e todo mundo, né, fica apreensivo quando tem que passar em frente a um cemitério, né, ou entrar dentro do cemitério, você pode convidar que uma das nafeshot, das almas que estão circulando por ali, né, ao redor daquilo que antes fora o seu domicílio, podem ser convidadas a entrar em você. E aí você precisa de sabedoria, né, para saber se você deve hospedar tais almas ou não. Por isso que nós precisamos sempre estarmos ligados com a sabedoria da Kabbalah, dos Budas, né? Perdão. Baruch Hashem, né? Para que nós possamos então ter uma vida agradável, porque às vezes, né, uma centelha não muito amistosa pode ser convidada a entrar em nós por alguma ação que nós praticamos. Uma ação negativa, por exemplo, né? E aí, essa centelha vai querer entrar em você e vai querer provocar algum estrago, né? Então nós temos que ser inteligentes, sábios, né? Porque tudo nesse mundo está cercado pelo mundo espiritual, que nós não vemos com os nossos olhos físicos, né? Ok? Estão entendendo, pessoal? Quão importante é o conhecimento, quão importante é a sabedoria, né? Por isso que eu faço questão de sentar aqui, né, aqui na minha cama, né, algumas vezes por semana, para compartilhar, né, para melhorar nossas vidas, né, com relação à sabedoria. Eu lembro de uma história
do grande Arizal, do grande Rabino Yitzhak Luria, meu mestre, quando com um grupo dos amigos, dos discípulos, ele estava caminhando e eles passaram por um cemitério. E o Rabino Yitzhak Luria, ele tinha uma percepção tão ampla que ele, além de ver as almas, ele sabia quando elas tinham morrido, né? Os corpos tinham morrido, e há quanto tempo aquelas almas estavam ali cercando, né? O que antes fora a sua habitação, né? E ele estava com Raim Vital e ele viu lá uma alma no cemitério gentio e disse assim: ó, ali tem uma alma que está querendo te acompanhar, tá? Então não dê abertura para que ela entre em você, né? E o Rabino Raim Vital não vigiou, né? E acabou acontecendo que aquela alma entrou nele, né? E ele caiu doente. E ele teve que então voltar, fazer todo o caminho de volta, ir até o cemitério, deitar naquela sepultura e recitar essa prece aqui para levantar a centelha dele que havia caído, entendeu? E ele esteve doente por alguns dias em função disso, mas depois se recuperou. Às vezes nós só aprendemos assim, né? Nós não ouvimos os professores, né? E acabamos permitindo, né, que alguma coisa nos invada, né? Então, nós precisamos estar atento, né, às palavras dos nossos professores, dos nossos mestres, né, para que nós não venhamos a convidar, né, alguma centelha de alma, né, que queira entrar em nós e provocar algum dano, né? Mas com ações positivas, nós podemos também convidar centelhas dos sábios, né, e que venham trazer instrução, né, para nós, né? Eu já tive muitas experiências nesse sentido, né? Eu sempre falo de uma experiência que eu tive recentemente, né? Que foi com a alma do erudito russo, judeu, Dr. Immanuel Velikovsky, né? A qual eu recebi, né, por Ibur, e que me trouxe instrução e eu aprendi os segredos dos cometas que Deus queria me instruir, né, com esta alma do Dr. Immanuel Velikovsky, que quando estava viva aqui nesse nosso mundo, né, havia publicado um livro chamado Mundos em Colisões, na qual ele fala do segredo dos cometas, né? E eu aprendi muito com o Dr. Emanuel Velikovsky, publiquei tudo no Facebook, publiquei nos livros, né? Publiquei no blog, né? Um dos livros que resultou desta amizade, né, da minha centelha com a centelha do Dr. Emanuel Velikovsky foi o meu livro, né, Os Filhos das Estrelas, né, que você pode adquirir e estudar. E está vindo um outro livro, né, que é o Calamus Elohai, que já está sendo preparado, né, que é O Segredo do Cometa, né, onde vai estar falando da abertura da era messiânica, né, apontada pelos cometas que haviam sido profetizados no Zohar Sagrado. Ok? Então isso foi um resultado da minha amizade com a centelha do Dr. Immanuel Velikovsky. Muito bem. Então, era mais ou menos isso que eu queria nessa manhã compartilhar com vocês, né? Um pouquinho de sabedoria sobre a questão de amizade, né? Fechando aqui, eu publiquei lá no Facebook, né, que Jó tinha 5 amigos. O que são os 5 amigos de Jó? As centelhas da sua alma, né? Que tem 5 nomes: Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah e Eridá, né? Buda tinha 5 discípulos: Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah e Eridá. Jesus tinha 5 principais discípulos, né? Que é chamada, nesse caso, né, dos sábios, dos mestres, né, Hidrazuta, a pequena assembleia. Então, são 5 amigos, né? 5 principais discípulos. É assim, eu tenho 5 amigos, você tem 5 amigos. Você precisa descobrir, né, quais são esses seus 5 amigos, né? E alcançar esses níveis de iluminação para alcançar o despertar crístico, búdico, né? E se tornar aquilo que você veio ao mundo para ser. Buda, o Cristo, o Messias. Tá certo? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã, né? Um pouquinho da sabedoria, né, da Torá, né, da Kabbalah, da Chokhmat Star, né, da sabedoria oculta, e para que nós tenhamos um dia, né, agradável, né, na percepção dos nossos amigos, tá certo?
terminando com um pouquinho de música sempre, né? Enquanto vocês vão aí também se despedindo, ou se quiserem deixar alguma pergunta, né? Então, estamos aí, né? Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes ossos para que vivam, para que vivam. Vem Espírito, para que vivam. Boruach Adonai, Ana bekoa gedulat minha tati serura kabel rinatam ha sagevenu tareinu nora nagibur dorshei Yehudha kevavat shomerem barehen tarem rahamei sedikatecha tamid gomelem assim kadosh berov tu vichana el adatecha yahid ge leha benei zoherei kedushateha shavateinu kabelu shma sakateinu Iodea Talaumo Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vida longa e próspera, Hazá e Laá a todos nós.